Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem, esse semestre eu vou trabalhar com vocês uma disciplina que é uma das minhas favoritas, porque é uma disciplina extremamente importante dentro da área de saúde bucal, porque ela mostra pra gente também que a gente trabalha com a boca, só que a gente não pode focar somente na boca, a gente tem que ver um paciente como um todo, né? Porque a gente atende os pacientes de todas as faixas etárias, ou seja, a gente atende criança, adulto, idoso, e a gente atende paciente de todos os jeitos, né? Então, a gente atende gestante, a gente atende pacientes saudáveis, a gente atende pacientes que não são saudáveis, ou seja, pacientes que têm doenças sistêmicas, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipertensão, é, pacientes com necessidades especiais, né? Então, a gente atende todos os tipos de pacientes e para isso, né, a gente tem que estar apto a atender esses pacientes, porque as intercorrências dentro do consultório odontológico, elas podem acontecer sim, né? Até porque a gente trabalha com pessoas de vários tipos e a gente trabalha com fármacos também, a gente aplica um anestésico em paciente, alguns pacientes têm ansiedade, então tudo isso pode haver, né? Pode interferir numa intercorrência dentro do consultório odontológico. E a gente, como profissionais da área da saúde, a gente tem que estar pronto, né, para saber, né, o que está acontecendo, para identificar qual é a comorbidade, né, naquele momento, o que pode ser usado naquele paciente, o que não pode, e agir numa hora que precisa, né, porque dentro do consultório odontológico acontece sim algumas intercorrências, o paciente pode convulsionar na cadeira, o paciente pode desmaiar, o paciente pode ter uma síncope, o paciente pode passar mal, e nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que estar pronto, né, para resolver o problema, para amenizar, para saber como agir, né, naquele momento. Então, essa disciplina a gente vai ver isso, a gente vai ver o que é urgência dentro da odontologia, quais são as doenças, certo? Que é considerado como urgência, e a gente vai ver também a questão das doenças sistêmicas, né? E os problemas que podem acontecer dentro do consultório odontológico, porque além do dentista, que é o responsável principal, o técnico em saúde bucal, ele tem que estar pronto, né, naquele momento para saber como agir, para saber como proceder. Antes de começar a aula, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a rotina do técnico em saúde bucal, né? Muitos alunos ficam, professor, isso pode, isso não pode, o que o técnico mesmo em saúde bucal pode e não pode? A gente sabe que tem um técnico em saúde bucal e tem um auxiliar em saúde bucal. Gente, o auxiliar, ele apenas auxilia na hora do atendimento. Então, o auxiliar é aquele que fica ali todo o tempo, né, dando materiais e fica na dele. O técnico em saúde bucal, não. Além de auxiliar, ele ainda pode fazer alguns procedimentos dentro do consultório odontológico, certo? Então, o auxiliar em saúde bucal, ele pode ensinar técnicas de higiene bucal para realizar a prevenção de doenças, né? E fazer a aplicação de flu. Então, quem trabalha em unidade pública, né? Em postinho, a gente sempre faz essa parte da prevenção com os pacientes, que a gente vai em escolas, e aí a gente explica a técnica de escovação direitinho para o paciente, como é que é feita essa higienização, explica como é que deve ser feita a prevenção de doenças, certo? E a gente faz a aplicação de flu. Quem nunca ouviu falar em flu, gente, o flu, ele é um composto que ele vai ajudar na prevenção de doenças bucais, né? Principalmente na doença cárie, que é a principal doença degenerativa que a gente tem na boca. Certo? Então, o técnico em saúde bucal, ele vai fazer sim, né, essa prevenção juntamente com o dentista e a aplicação de flu. Ele pode fazer remoção de biofilme, ou seja, a famosa profilaxia, limpeza. O paciente ele pode fazer, ele não pode fazer a raspagem, né? A raspagem, o técnico em saúde bucal ele não pode fazer a raspagem, mas ele pode fazer sim aquela profilaxia com escovinha de Robson, pasta, né? Sempre com supervisão do dentista, né? Lembrando, ele vai supervisionar o trabalho do auxiliar em saúde bucal, ou seja,
Dentro do consultório odontológico, né, pode ter um técnico em saúde bucal e um auxiliar de saúde bucal, certo? O técnico em saúde bucal, ele vai supervisionar o trabalho do auxiliar em saúde bucal, né? Ou seja, ele vai orientar direitinho como é que faz, a sequência, quais os materiais, tudo direitinho, se tá fazendo a biossegurança certa ou não. Certo? Isso quando tem os dois dentro do consultório odontológico. Geralmente, gente, só tem um, ou auxiliar ou técnico em saúde bucal, mas se tiver os dois, né, o técnico em saúde bucal, ele pode supervisionar o auxiliar em saúde bucal, certo? E o técnico em saúde bucal é supervisionado pelo dentista, certo? Ele pode, gente, uma pergunta muito frequente, se pode ou não pode fazer restauração. Ele pode fazer restauração sim, né? Mas o que é fazer restauração? É botar a massinha, né? A resina dentro do dente. Agora, ele não pode fazer o preparo, né? Que é o quê? É abrir o dente. Não pode. Ele não é habilitado para isso. Então, dentro do consultório odontológico, o dentista faz o quê? O dentista pode abrir o dente, deixar bem bonitinho e aí só pedir para o técnico em saúde bucal fechar, né? Colocar a massa. Isso pode sim. Agora, o técnico pegar a caneta, né? E fazer lá a cavidade, limpar a cárie, isso não pode, certo? Fazer limpeza antisséptica do campo operatório. Pode sim, que é isso, limpar o paciente antes da cirurgia, né? Fazer aquela antissepsia, certo? Ele pode remover suturas, ou seja, remover, gente. O paciente vem depois de 7 dias para remover a sutura. Técnico em saúde bucal é quem tira, isso é super normal. Não pode fazer sutura, certo? O técnico em saúde bucal, ele não é habilitado para fazer sutura. Ele pode fazer isolamento do campo operatório, certo? Isso vocês vão ver mais na frente. Materiais instrumentais, vocês vão ver direitinho, vão lembrar do que é isolamento do campo operatório. E ele pode exercer todas as competências dentro do âmbito hospitalar, ou seja, tudo isso ele só pode fazer dentro do campo laboratorial em consultório odontológico. Não vai tentar fazer em casa uma restauração não, que dá erro, viu, gente? Primeiro socorro, gente. O que é que a gente vai ver nessa disciplina? A gente vai definir o que é saúde e doença, certo? A gente vai identificar os sinais vitais, ou seja, saber o que é pressão alta, o que é que não é, o que é uma temperatura boa, o que é que não é uma temperatura boa, certo? Saber identificar pela pupila do olho. Então, tudo isso a gente vai ver nessa disciplina. E aí a gente vai conhecer e aplicar os princípios de procedimento da enfermagem em odontologia, para parada cardíaca, hemorragia, desmaio, pode acontecer dentro, né, do consultório odontológico. E aí, se a gente não tem um enfermeiro, se a gente não tem um médico ali no consultório, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer o nosso trabalho, né? A gente tem que saber o mínimo, né, de princípios de enfermagem para a gente poder pelo menos conter aquele paciente naquele momento antes de levar para o hospital, certo? Lembrando, gente, que quando o paciente ele está dentro do consultório odontológico é responsabilidade do dentista e do técnico de auxiliar, sim. Então a gente tem que estar preparado por conta disso, porque o paciente desmaiou, né? E aí, como proceder? O que é que fazer? Aí todo mundo sai correndo? Não, é você, né? Vocês dois e o paciente lá. Então, a gente tem que ter alguma ação, né? Como profissional para a gente intervir naquela situação, enquanto dá tempo a gente chamar uma ambulância, caso precise, ou alguma coisa. Muitas vezes, gente, dentro da odontologia, pode acontecer hemorragia, desmaio, que a gente mesmo resolve dentro do consultório odontológico, né? Outras vezes precisa a gente chamar ajuda, né? Contusões, ferimentos, né? Traumatismo dentário, que pode acontecer, paciente caiu, quebrou os dentes. Então, a gente tem que saber como proceder nesse momento. Luxação da mandíbula, ou seja, quando a mandíbula ela sai do lugar, né? Distúrbios físicos e químicos. Pode acontecer também a aplicação de um anestésico, o paciente não pode tomar e aí ele teve uma reação alérgica. Como eu devo proceder, certo?
e conhecer e identificar as principais urgências dentro da odontologia. Então, a gente tem as urgências que são consideradas parada cardíaca, paciente com desmaio, isso, as físicas, e a gente tem as urgências dentro da odontologia, que é um abscesso, é um dente que fraturou, mandíbula que foi luxada, e a gente vai ver tudo isso no decorrer da nossa disciplina. Introdução à saúde bucal. Saúde e doença. Gente, o que é saúde? Saúde é um estado completo de bem-estar, certo? Físico, mental e social. Então, saúde, ela é considerada como a pessoa tá bem, né? Não só fisicamente, mas mentalmente, social. A pessoa tá completamente bem, certo? Então, é considerada a ausência da doença, ou física ou mental, certo? Saúde, ela é um resultante das condições de quê? Alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, lazer e acesso a serviços de saúde. Então, saúde, ela é a combinação de tudo isso, certo? Saúde bucal na odontologia, gente, o que é considerado? É uma pessoa que tem uma oclusão boa, uma pessoa que mastiga bem sem sentir dor, certo? É uma pessoa que tem a higienização ok, que sabe escovar o dente, que passa fio dental, que consegue ir ao dentista pelo menos no mínimo de 6 em 6 meses. Então, isso a gente considera como saúde dentro da odontologia, certo? Saúde. Conceito de doença. Doença, ela é uma interrupção, né? Uma parada, uma desordem nas funções corporais do corpo. Ou seja, uma coisa que não está normal. Certo? Se você está sentindo uma dor no dente, aquilo não está normal. Se quando você escova a gengiva sangra, não está normal. Tem uma alteração no seu órgão, né? No seu corpo. Então, é considerado doença. E doença dentro da odontologia é isso, gente. É paciente com doença periodontal avançada, é paciente que tem mau hálito, é paciente que está com a gengivite alterada, qualquer coisa a gengiva sangra, é paciente com cáries extensa, o paciente com cárie. Então, qualquer alteração dentro da boca que não seja considerado normal, né, a gente já considera como doença dentro da odontologia. E aqui tá algumas fotos dessas doenças, certo? E na próxima aula a gente vai conhecer um pouco sobre identificações dos sinais vitais, certo? Próxima semana é essa aula. Agradeço. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês.